Começar a gravação. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Então, vilão invisível é sim o medo. Quem respondeu o medo aí acertou. Por quê? Ele é uma das. Daqui a pouco vocês vão. Eu tenho uma enquete para fazer se vocês acham que ele é um pensamento ou um sentimento. Mas ele é algo que nos paralisa muito, tá? E aí eu quero que vocês parem 30 segundos aí, o que vocês estão fazendo, comecem a pensar. é, Quem é esse maior vilão na mente de vocês? Você quer o medo, mas é qual medo? Ah, é o medo de ser abandonada, é o medo de ser traída, é o medo de morrer, é o medo de dirigir. Pensei, qual o maior medo que vocês enfrentam De ficar sozinha. de ficar sozinha? A Valéria já falou aí. Então é do abandono. Boa, É, Valéria. Ó, trava a gente. O medo trava a gente, isso mesmo, paralisa. Vamos lá. também. Então, todos os outros vilões, né? Eu falei, qual é o maior vilão da nossa mente? É o medo. E todas as demais coisas, elas vão ser reflexos dele. Então, tudo que o medo nos paralisa, as coisas que ele faz com que a gente deixe de fazer se tornam reflexos desse medo, tá? Uhum. Tô gostando que vocês estão super participando aí. A Rose falou que ela tem medo da rejeição. Então, vamos É. descobrir o porquê, viu, Rose? Hoje você vai aprender aqui. O que que acontece? A gente aprendeu a lidar com o medo de um jeito errado. Quem aí nunca ouviu, lá na infância, né? A mãe ou o pai ou algum adulto que estava cuidando de vocês, falar, cuidado com o bicho-papão. Ou na escola, cuidado com a mulher de algodão, colocando um medo de algo que nem existia para você ou não ir para a rua, ou para você se comportar, para você não apanhar. Pais mais Quem nunca, severos, né? Quem nunca? Verdade, Valéria. E aí, o que que acontece? A gente aprende a lidar com o medo de uma forma errada. Ele acaba nos dominando. A gente deixa né? que algo comece a crescer dentro da nossa mente, muitas vezes nos paralisando, tá? Hoje ainda existem muitas pessoas adultas, mas que no inconsciente delas, elas têm medo de falar com estranhos, de tanto que elas ouviram lá na infância que elas não podiam falar com estranhos, né? É claro que os pais falam muito isso, que é para nos proteger. Não fale com estranho, porque ele pode te levar embora. Não pode falar com estranho, porque ele pode fazer algum mal. E hoje, na vida adulta, muitas pessoas elas ainda estão travadas, com medo de se conectar, com medo de conhecer outras pessoas, porque essa memória está registrada lá no mais profundo da mente delas. Então, a gente precisa ir lá e fazer o quê? Construir uma nova memória, tá? Vocês vão ver aqui ao longo da aula como que a gente vai fazer isso. Vamos seguir. Tô gostando de ver. Quando tiver, fica acompanhando o chat aí para mim, e quando tiver medo de não escolher certo, medo do julgamento. Provavelmente esse medo de não escolher certo, Vanessa, vem disso, né? Cadê aqui? Medo do julgamento e medo de não escolher certo. Porque foi exigido muito lá na infância que você fosse uma pessoa perfeita, que Com você não certeza. fizesse, que você não podia fazer nada errado, que você tinha que fazer sempre certo, tinha que se comportar, É não teve verdade. muito, não teve muito direito, né, de ser quem você era mesmo, principalmente aí, pais mais rígidos, né? Exatamente. Vamos lá. E ela concordou, porque é isso mesmo. Gente, tanto o nosso corpo quanto os nossos medos na vida adulta, eles estão muito ligados a tudo que a gente viveu lá na infância. Tenho medo das pessoas não me aceitar. A Valéria também falou. Muitas vezes, Valéria, quem tem esse medo das pessoas não te aceitar, vai fazer o quê? Vai fazer de tudo para agradar as pessoas. É complicado isso. Entende? É Boa noite. exatamente. Medo de errar e ter que voltar para o antes. O medo de falhar. A Terezinha tá falando aqui, né? Medo de errar e ter que voltar para o antes. Isso daqui tá muito ligado à mesma coisa que a Vanessa falou.
de não poder fazer, não poder escolher algo errado, não poder ter nem a opção. Então, se eu não tenho nem o... Inconscientemente, se eu não posso errar, eu prefiro nem fazer, tá? Eu tinha todos os medos possíveis. E o medo do mau julgamento. O medo do mau julgamento vai ser de um traço de caráter também, tá, Gisele? Principalmente do masoquista, porque ele lá na fase em que esse traço é formado, ele é muito julgado, tá? Lá na infância. São pais severos ou pais que não deixaram essa criança ter voz lá, não ouvia, né? Não dava o afeto que essa criança buscava nessa fase. E aí ela fica o quê? Com medo das pessoas julgarem ela. E isso também vai fazer com que você aceite muitas coisas, mesmo que você não queira. Você acaba aceitando ali por medo do que as pessoas vão falar, vão te achar metida, ou vão achar que você não liga para as pessoas, ou muitas vezes que você nem ama essas pessoas, sendo que você ama. Estava toda na dor de todos os traços. Sério, um caos. A Renata é incrível. É, sim, isso mesmo. Tá, vamos continuar aqui então. Vou abrir para vocês daqui a pouco para fazerem perguntas e para a gente bater esse papo bem legal aqui, que eu quero todo mundo vencendo esse vilão, hein? Seja o medo do que for. E uma pergunta, né? É possível viver sem medo? Sim, é possível, tá? Porém, gente, por que que é possível, né? Porque o nosso Criador, ele não nos criou com medo. Ele nos fez pessoas corajosas, ele nos fez pessoas ousadas, mas o medo, ele nos paralisa, tá? E quando a gente deixa ele dominar as nossas vidas, a gente não consegue fazer aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente tem como objetivo de vida. Eu lembro que ontem, acho que a Terezinha tá aqui, ela compartilhou algumas coisas e travado por conta de medo. Então, se a gente consegue vencer esse medo, vocês conseguem viver uma vida muito mais leve, sem autocobrança, sem autocrítica, sem medo do julgamento das pessoas, porque vocês conseguem vencer o medo e entrar no modo coragem, tá? E tem muito a ver isso aqui também com a questão da identidade, porque a nossa identidade vai fazer com que o medo ou ele nos paralisa ou a gente vai lá. Sabe aquela famosa frase, né? Deu medo, eu vou com medo mesmo. Eu não gosto dessa frase. Deu medo, o medo vai ter que ir embora, porque ele não vai comigo. Essa frase, tá com medo, vai com medo mesmo. Eu não sou adepta dela. Eu sei que muitas pessoas aí gostam dela, inclusive, Pressão. mas eu não gosto. Tem alguém que tá. Vamos lá. Não tem mensagens. Tá, eu vou fazer um resuminho rápido para quem tá pela primeira vez aqui participando com a gente, sobre os 5 traços de caráter que eu já falei bastante nas aulas anteriores, que são os responsáveis pelos 5 maiores medos inconscientes que a gente desenvolve lá na infância e que nos acompanham durante toda a nossa vida adulta até que a gente mude. Ó. Então vamos lá. Nós temos 5 traços de caráter, que é o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Lembrando que nenhum desses nomes tem a ver com sociopatias ou doenças mentais, são apenas termos científicos, tá bom? Que a gente mantém aqui. A gente quer até mudar esses nomes para as pessoas não se assustarem tanto, porque quando você ouve psicopata ou masoquista ou esquizoide, dá um medo, dá uma coisa ruim. Mas estamos no processo aí, tá? Por enquanto, a gente mantém esses nomes científicos. E cada um deles foi formado em uma fase lá na nossa infância. Então, o esquizoide foi formado na concepção, na gravidez, né? Durante a gestação. O oral, no momento da amamentação. O psicopata, quando essa criança ela começa a ter as primeiras interações com o mundo, os primeiros passos ali. O masoquista na fase do desfraude e o rígido na descoberta da sexualidade. E cada um deles, de acordo com o desenvolvimento do sistema nervoso, vão moldando na gente, tá? Dores emocionais, medos inconscientes. Então a Valéria aí falou que ela tem medo de ficar só, né, Valéria? É. Esse medo de ficar só é um medo do oral, tá? É um medo do abandono.
Porque lá na fase da amamentação, você não recebeu o afeto que você, como criança, como bebê, gostaria de ter recebido. E isso é inconsciente, tá? Muitas vezes a sua mãe te deu um mamá, te deu peito, te deu chupeta, te deu mamadeira, cuidou muito bem de você, mas ela não te deu o afeto que você queria. Por exemplo, um abraço, um olhar nos olhos, estar mais presente da forma que o bebê queria ter sido. Então, hoje, isso reflete na vida adulta. Aquele bebê, ele não queria ficar só, mas muitas vezes ele ficou só. E hoje, ele não quer repetir aquela dor. E por isso ele É não gosta de exatamente, ficar só, tá? é isso mesmo, porque nós somos em 4 irmãos e eu me sentia sempre para trás, sempre a rejeitada. É isso mesmo. É, Então, vamos lá. Os medos de cada um dos traços, né? O medo do traço esquizoide é o medo da rejeição, porque foi o que ele sentiu quando ele estava dentro da barriga da mãe. Depois temos o medo do abandono, que é a dor do oral. O medo da manipulação, de ser usado pelas pessoas, de que as pessoas se aproximem por interesse, é do psicopata. O medo de errar, né? Que a gente colocou, o maior medo é o medo da humilhação, mas ele traz consigo outras características, que é o medo de falhar, que é o medo de não ser perfeito, que é o medo de fazer algo errado, tá? Isso tudo aqui é do masoquista. E por último, nós temos o medo da traição, que é quando forma um traço rígido, tá? Essa pessoa vai ter medo de traição. Não é somente traição no relacionamento amoroso, é traição em qualquer relacionamento. É traição, a troca, é o medo de ser trocado por uma amiga melhor, é o medo de ser trocado por uma opção melhor, ou é o medo de ser excluído de uma relação. Então, são esses 5 medos aqui, inconscientes, que ficam gravados na nossa mente e eles nos fazem ter comportamentos ou de dor ou de recurso. O que que significa isso? Quando eu tô com essas dores aqui, uma ou duas, como um gatilho em mim, eu tô passando por uma situação em que as pessoas estão rejeitando a minha ideia, ou eu estou passando por uma situação em que todo mundo tá me abandonando, eu tô ficando muito tempo sozinha, ou que todo mundo que aparece para mim, eu estou achando que tá vindo por interesse, que elas querem algo em troca, ou você está passando por situações em que você constantemente está sendo humilhado, ou traído, tá? Então, isso daqui vai fazer com que vocês tenham, tá? Comportamentos negativos, comportamentos ruins. Eu já falei nas outras aulas ali quais são esses comportamentos, mas cada um dos traços, cada uma dessas dores vão acionar em nós aqueles comportamentos que a gente tinha lá na infância. Ó, a Rose tá falando, tenho todos os medos do masoquista. Valéria, tem um pouco de todos os traços. É possível. Aí que a Valéria é a primeira aula dela. Sim, Valéria, é possível. Todos nós vamos sentir um pouquinho de cada. O que vai mudar é o percentual dos seus traços de caráter. Por exemplo, você vai sentir a dor da rejeição, mas ela não vai ser tão forte quanto a dor do abandono. Porque você provavelmente vai ter, assim, eu consigo ver só o rostinho, né? Tem que fazer a análise corporal completa para saber. Mas assim, a dor do abandono vai ser muito maior, você vai sentir com muito mais intensidade, porque foi a fase que mais te marcou na infância, tá? Mas nós podemos ter de 2 a 3 traços predominantes. Então você vai sentir 2 ou 3 dores muito mais intensas. Por exemplo, eu sou bem distribuída, mas eu sinto muito mais a questão do psicopata e do rígido do que qualquer outro, porque são os meus dois picos, entendeu? Então, quando eu começo a ter comportamento de dor de um desses traços, eu já sei ali que eu preciso cuidar deles, tá? Super combina comigo essa dor da rígida e da oral. A dor da rígida e da oral é a dor da menina mulher, né? Ora se quer ser cuidada e ora quer ser o furacão, ser a famosa mulher trator, né, Renata? Que quer dar conta de tudo. Vamos lá, então. Do que vocês têm medo? Foi o que eu perguntei, né? De dirigir, de morrer. Vocês compartilharam bastante, isso foi muito bom. Para a gente começar a pensar e refletir sobre isso, tá? Por quê? Os seus medos nada mais são do que histórias que foram registradas com percepções emocionais, tá?
Então, aconteceu algo lá na gravidez da mãe de vocês, das nossas mães, né? Eu vou me incluir aqui. E o que que acontece? A criança, ela está gerando percepções emocionais. Então, foram histórias vividas, né, por pessoas. Quem molda os traços de caráter? Pessoas, lugares e situações. Tudo aquilo dali vai registrando no nosso eu vou falar só um termo técnico aqui, mas eu vou explicar, tá? Nós temos um sistema que chama sistema límbico. O que que é esse sistema límbico? Nós temos o cérebro racional, que é o que a gente pensa, né, que faz a gente fazer as coisas, que dá ordem para o nosso sistema nervoso, e nós temos um sistema, o cérebro emocional, tá? Então, tudo que a gente viveu de traumas, de coisas que influenciam nas nossas emoções, e são registrados nesse cérebro emocional, que são as percepções emocionais. Quem aí, deixa eu só parar de compartilhar aqui rapidinho, tem memória, por exemplo, vai na casa de alguém, sente aquele cheirinho que lembra a infância, lembra a casa da avó, ou come alguma comida, aquele sabor, fala, nossa, isso daqui lembra minha infância, algo nesse sentido, tá tudo registrado nesse cérebro emocional, que são percepções, são registros emocionais, que vai ser visão, o que a gente viu, o que a gente ouviu, o que a gente sentiu, ou o que a gente comeu, tá? Tudo isso está registrado lá nessa parte do nosso cérebro responsável pelas nossas emoções, tá? Deixa eu voltar aqui. Daqui a pouco eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. E quais são as sequelas que aqueles medos, lá que eu falei para vocês, né? Os principais medos que a gente tem, todo ser humano tem eles, vai mudar o percentual, a intensidade de cada um deles. Esses medos, eles podem gerar insegurança, culpa, desânimo. Eu coloquei só alguns aqui, mas vocês mesmos já foram falando outros, né? Aham. O medo de errar, o medo de falhar, o julgamento. Então, tudo isso aqui são sequelas daqueles medos. A procrastinação também é uma sequela do medo. Inclusive, eu já dei uma aula aqui, acho que há 2 semanas atrás, só sobre procrastinação de cada traço, tá? Porque cada um deles vai procrastinar por motivos diferentes. Então, esquizoide, eu vou procrastinar algo que eu tenho medo de que as pessoas vão rejeitar. Então, eu tenho um projeto do trabalho, por exemplo, e eu fico procrastinando ele com medo das pessoas falarem, nossa, esse projeto aqui tá horrível. Um medo daquele projeto ser rejeitado. O oral, ele fica procrastinando algo que possa acionar nele, ativar o gatilho, tá? Do abandono. Então, ó, se eu fizer isso daqui, por exemplo, a pessoa quer mudar de casa. Nossa, mas se eu mudar de casa, eu vou ficar longe da minha vizinha, que eu amo tanto. Ou eu vou ficar mais longe da minha família, que eu amo tanto. Então, você vai procrastinando aquilo dali para não ativar a dor do abandono. Então, para cada uma das outras dores, vai ter ali também as ações que vocês vão estar fazendo, né? E a questão da Super. insegurança, principalmente, vai ter a ver ali com o medo do masoquista, tá? E também do rígido. São os dois traços que mais lidam com a insegurança. Por quê? O masoquista com medo de ser julgado, né? Então, para ele é muito importante a questão da segurança. Então, por medo de ser julgado, ele pode desenvolver essa sequela aqui, de ficar muito inseguro, de querer agradar todo mundo, de querer fazer tudo que as pessoas querem que ele faça, para ele não ser humilhado. Já o rígido é porque ele quer ser perfeito em tudo que ele faz. Então, quando ele pensa que ele não vai ser o melhor, que ele não vai ser o escolhido, ele pode desenvolver também a insegurança. E ela vai paralisar ele. Agora, eu perguntei isso aqui para vocês lá no início. Eu quero que vocês respondam. Ou abram o chat, ou abram o áudio e respondam, ou digitem aí no chat. Vocês acham que o medo é um sentimento ou é um pensamento? Sentimento. Sentimento. A Valéria respondeu. Quem mais? Sentimento?
Duas pessoas votaram no sentimento. Quem mais? Sentimento, cara. Pensamento, né? Duas pessoas, pensamento, pensamento. Tamires aqui pensando, pensando. Três, pensamento, sentimento. Deixa eu ver quem mais. Pensamento. Exatamente. Vamos lá, eu vou explicar aqui para vocês como que funciona a rota do medo na nossa mente. Ó, o pensamento ganhou aqui. Vamos lá descobrir agora, então. Sim, é um pensamento, tá? Antes dele se transformar, né, naqueles 5 medos lá, tem mais pessoas respondendo aqui, deixa eu ver. Pensamento, pensamento. Muito bem, gente. Estou gostando de ver todo mundo participando. O que que acontece? A gente recebe uma informação. Lembra que lá na infância, aquela criança, ela recebeu alguma informação. Aconteceu algo com ela e ela percebeu algo, tá? Ela pensou, ela tá pensando, ela tem bilhões de neurônios passando no cérebro, construindo todo o sistema nervoso e tudo mais. E agora na vida adulta a mesma coisa, a gente está recebendo um turbilhão de informações. E essas informações elas entram em nós, né, na nossa mente, e elas produzem uma reação. Então, lembra lá, por exemplo, o medo da rejeição. Então, eu recebi uma informação. Ah, o meu projeto foi rejeitado. Aquilo foi uma informação, foi para o meu pensamento. Eu pensei naquilo, tá? E aí eu vou reagir a esse medo. Então, eu recebo uma informação, ele vai virar uma reação, eu vou reagir a essa informação. Isso vai fazer com que eu tenha um sentimento, tá? Então, primeiro, ele é esse pensamento que percorre esse caminho aqui. O pensamento vem, eu reajo a ele, e aí ele vira uma sensação. Até que eu preciso dar uma nova informação. Se eu não dou essa nova informação, esse pensamento ele vira o sentimento, tá? Então as duas pessoas que falaram aí pensamento e sentimento acertaram, mas primeiro ele é um pensamento e se torna um sentimento depois, se você não faz o filtro, né? Por isso que eu falo que essa bolinha aqui é como se fosse um filtro. Se você não colocar um filtro para não deixar ele se tornar um sentimento, ele vai encontrar lugar ali dentro da sua alma, dentro da sua emoção, enquanto Podemos você dizer, não dá uma nova informação para ele. Oi? podemos dizer que é o famoso engolir sapo, não? Não, não seria. Eu acredito que engolir sapo tem mais a ver com você. É muito do masoquista, né? O engolir sapo. Que é querer falar algo e não falar, né? É, Vai muito disso. Tem pessoas que têm um traço. Porque o oral, ele fala, deu na telha, ele vai falar. Ele não tem é, problema em colocar tudo para fora. Já a pessoa que tem um traço masoquista, não, ela vai aguentando, aguentando, né? Que é uma característica desse traço. E só quando já tá no limite dela, ela vai colocar para fora. entendi. Isso daí é o engolir sapo. Aqui ainda não. Então vamos Que lá. nem, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Que nem esse filtro que seria, é tipo assim, quando a gente passa por esse processo, a gente recebe isso que você está falando no começo, daí vem esse pensamento de medo. Daí, quando a gente vai passar por essa roda, quando você consegue passar por esse filtro, que é essa roda, e de você tentar resolver aquilo, quando você recebe que aquilo, não, aquilo lá está sendo, vai virar um sentimento de medo e você Aham. consegue trabalhar ele nesse momento da roda, daí ele não vira um sentimento. Quando você Não, consegue enfrentar esse medo. não. Porque daí, Vanessa, é como se você estivesse colocando fim nele ali mesmo, entendeu? Porque o que Aham. paralisa é quando ele vira o sentimento. Quando ele desceu para o seu coração, por exemplo. Aí ele vai te paralisar. Ah, É resolver antes do sentimento. Resolver antes do sentimento, exatamente. Já ouviu aquela brincadeira? Ah, não deixa descer para o coração. É bem isso. É, aham. Resolve antes, tá? Então vamos voltar. Ó,
Quando a gente tem essa sensação, o que que acontece? Lembra que eu falei para vocês da memória, né? Memória olfativa, gustativa, quando você come algo que lembra a memória lá da infância. Isso acontece com o medo também. Então, quando você tem uma sensação, você vai buscar na sua memória emocional algo semelhante, que é o que está registrado lá. Então, se eu resolvo, como a Vanessa disse, né? Antes da roda, ali, parei na roda, eu já resolvo, eu não vou ativar uma memória emocional. Só que todas as vezes que eu não resolvo e que ele consegue passar pela roda, ele ativou ali uma memória emocional. Então, eu vou ter os mesmos comportamentos que eu tinha lá na infância, tá? Então, o esquizoide, ele vai se isolar. O oral, ou ele vai chorar, ou ele vai comer muito. O psicopata, ele vai achar que todo mundo está se aproximando dele por interesse. O masoquista vai explodir, aguentou por muito tempo e aí ativou nele as memórias emocionais, ele vai explodir. O rígido tem várias características, né? Ele pode ficar controlador, ciumento, é aquela pessoa briguenta também, vai muito do rígido quando ele tá na dor. E como resolver antes de passar pela roda? Nós vamos tratar aqui até o final da aula. Fica aqui, Rose, que você vai descobrir. Vamos lá que a gente dá a teoria, mas a gente dá a prática também. Vamos lá. Eu só não tô conseguindo ver a hora. Tá certinho aqui. Tá. Pra eu saber aqui. Tô numa boa. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que eu falei? Que a gente tem que filtrar ele antes da roda, né? Então, depois da roda, eu vou sentir o medo. Antes da roda, eu vou pensar o medo. Como assim, Ariana? Você precisa sentiu, o medo veio. Você recebeu uma informação que quis acionar uma memória emocional. Então, antes de você deixar isso ser ativado, você precisa pensar: esse medo é meu? Por que que eu tô sentindo isso? Por que que ele tá tentando entrar aqui dentro de mim? São os mesmos comportamentos. E aí, gente, vai muito das aulas anteriores. Por quê? Cada traço de caráter, cada memória lá da infância, gera em nós alguns comportamentos, tá? Então, se eu estou bem, tem os comportamentos que eu vou ter que dizem que eu estou bem emocionalmente. Arigatou Só gozaimasu. Oi? Acho que alguém falou sem Não, querer. Tá tranquilo. É, Vamos voltar. Tá. Não, sim, isso mesmo. Não sinta o medo, pense o medo. Fugiu o meu raciocínio aqui. Vamos voltar. Tô recuperando aqui que eu perdi o... Lembrei. Quando vem o gatilho, tá? Eu vou saber como, de acordo com os comportamentos. Por exemplo, o esquizoide, ele começou a se isolar. Então, aquilo dali já é um gatilho para ele saber que a dor da rejeição, que o medo da rejeição tá batendo na porta dele. E aí vai caber a ele pensar, tipo, o que aconteceu que essa memória emocional está querendo vir à tona, tá? Foi alguém que me achou que alguma ideia minha era maluca, foi alguém que eu compartilhei algo e essa pessoa me rejeitou, foi alguém que eu tentei me expor e essa pessoa não me aceitou ali, ou ela apresentou um projeto no trabalho e não foi aceito. Então, é você pensar. Eu gosto dessa. Eu aprendi uma vez com uma das minhas mentoras, ela fala assim: todas as vezes que você começar a pensar algo negativo, faça o caminho contrário. Desde quando eu estou pensando isso? O que aconteceu que está me fazendo pensar isso? Isso é pensar o medo, tá? Porque quando a gente começa a sentir o medo, ele já nos paralisou. Aí o esquizoide vai ter o comportamento de dor, não vai apenas se isolar. Ele vai ter pensamentos pessimistas, vai ser uma pessoa assim que vai se isolar do mundo, não vai querer ter contato social. Cada um dos traços vai reagir de uma forma. O oral, por exemplo, vai descontar muito na comida. Quando ele começa a se entregar para o sentimento do medo. No caso do oral, medo do abandono.
Então, o que que eu vou fazer para me proteger? Porque o seu cérebro, ele não quer que você sofra. Então, ele vai o quê? Amenizar aquela dor, tá? Então, o oral vai preencher com comida, com bebida, ou chorando muito, porque ele quer amenizar a dor, o medo do abandono, tá? Deixa eu ver aqui o chat. As músicas também nos remetem a emoções e lembranças, triste e alegre. Com certeza, Valéria. Que pena, vou ter que sair. Que pena, Cleide. E como resolver? Já respondi aqui. Elas nos remetem sim, tanto que já viu a pessoa quando ela tá triste, ao invés de ela colocar uma música pra ela se alegrar, ela coloca uma música mais triste ainda? Boa noite. É isso. Porque ela quer continuar sentindo aquela dor. Ela quer continuar ali alimentando o que vem depois da roda, tá? O que fez ela sentir tristeza. É verdade. Acho que ela não tá conseguindo falar, né? Tá. Vamos lá, então. O medo. Muitos falam que o medo ele é uma proteção, né? Ele é... E realmente, a gente tem ali, biologicamente falando, o medo... Ai, tem um nome que fala, fugiu agora. Que é esse medo que nos protege. Ele é um medo, por exemplo, de você estar num lugar e aparecer, sei lá, uma onça, um urso. Coisas que você tem que reagir para se proteger. Seja fingindo de morto, ou seja, tem várias técnicas, de você fingir que é maior do que o animal, coisas desse sentido. São medos reais. Então, o nosso corpo, o nosso cérebro, o sistema nervoso ali, ele tem um sistema que é esse medo biológico que a gente fala. O que a gente está tratando aqui na aula é do medo emocional, tá? O medo que aflige as nossas emoções. Esse sim nos paralisa, tá? O da proteção, ele pode te paralisar, mas não no sentido das emoções, porque, como eu falei, né, o medo ali, se você pega um animal que pode te fazer mal, ou você vai ficar paralisado, tem pessoas que traumatizam com ficando parada ali para o animal não fazer nada, ou elas vão se proteger. Como eu falei aqui, tem as técnicas lá de você ficar maior que o bicho, ou de você fingir de morto, ou coisas nesse sentido. Não é o nosso caso aqui. O nosso caso aqui, o medo, ele nos paralisa, tá? Vamos lá. E aqui, ó, se você carrega um medo antigo, é como se você carregasse uma roupa de criança com você até hoje, tá? Então, todos aqueles medos lá que eu falei para vocês, né? Da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da traição, se eu não aprendo de onde eles vieram, vou lá, descubro, né? Que aqui é o meu trabalho, com a análise, por exemplo, ou de outras formas. Tem pessoas que fazem terapia, tem pessoas que fazem diversas outras, psicologia, que vai fazer uma formação nessa área, e vão aprender a eliminar esses medos ou identificar quando eles estiverem surgindo, quando eles estiverem aparecendo, tá? E se a gente não muda isso, é como se a gente tivesse o quê? Carregando uma roupa de criança, porque a gente vai continuar tendo comportamentos lá da nossa infância agora na vida adulta, tá? Deixa eu ver aqui. Medo como proteção da vida. Isso, cérebro reptiliano, obrigada. Exatamente. Era esse o nome que eu queria ter lembrado e não consegui. Não sei quem mandou aqui, mas muito obrigada. Vamos lá. E aí a gente precisa falar dessas duas coisas aqui, ó, que são coisas para a gente pensar, né? Eu lembro que eu falei que a gente precisa pensar o medo antes dele passar pela roda. Então, duas premissas que a gente precisa. Esse medo como um equívoco, o medo que você está sentindo como um equívoco e quando, tá? Você está sentindo esse medo. E como que funciona a parte do equívoco? A gente vai analisar se esse medo são meias verdades, por exemplo, coisas que você ouviu lá na infância, coisas que você ouviu da sua família, ou da sua avó, ou de amigos. Por exemplo, todo mundo se separa na minha família.
Isso causa um medo do quê? Da pessoa se casar. Isso causa um medo da pessoa não ser feliz nos relacionamentos. Pode ser verdade? Pode ser verdade, mas é uma meia-verdade. Porque com certeza essa família, se alguém decide mudar essa história conscientemente e ela toma as atitudes necessárias, ela cumpre ali tudo para manter um relacionamento até que a morte os separe, essa meia-verdade, ela vai continuar sendo uma meia-verdade, ela não vai ser uma verdade completa, tá? Por quê? Alguém ali se levantou e desmentiu isso daqui. Tipo, não é todo mundo. Pode ser a maioria das pessoas, tá? Que é um equívoco também para se pensar. Então, se a pessoa ali tem um medo de se relacionar, isso aqui é hipotético, tá, gente? Hipotético não, é só um exemplo, mas pensem em outras meias-verdades. Por exemplo, ninguém da minha família pode ficar rico. Ninguém da minha família nunca fez uma faculdade. Você pode ser a primeira pessoa a fazer com que isso se torne uma meia-verdade, porque ela não vai ser completa, tá? Então é um equívoco. Ex-verdades, algo que já foi verdade. Então, por exemplo, deixa eu pensar em algo aqui. Nossa, agora, deixa eu pensar em algo que seja uma ex-verdade. Não. Deixa eu pensar aqui, fugiu algum exemplo agora. Tá, vou pegar o outro e aí eu vou pensar aqui num exemplo de ex-verdade. A gente tem mentiras do bem. Vou pegar esse exemplo, daí eu volto pro outro. Mentiras do bem. Aquelas mentiras que eu falei pra vocês que era pra nos proteger. O pai e a mãe falar que não podia falar com estranhos, porque podia acontecer algo ruim, algo mal. Aquilo ali era uma mentira do bem. A história do homem do saco, a história do bicho-papão, eram tudo o quê? Coisas que não existiam, mas que foram contadas para nos proteger, tá? E isso gera em nós, hoje, na vida adulta, medos inconscientes, que foi o que eu falei no início da aula, né? Pessoas que têm medo de se conectar com estranhos, pessoas que têm medo de fazer amizades, de se relacionar com outras pessoas. Lembrei aqui de uma ex-verdade. Alguém que já foi muito rico, exemplo também, tá? Alguém que já foi muito rico e ficou pobre. E aí na sua família se repete muito: ah, o dinheiro corrompe as pessoas, ou todo mundo que fica rico um dia perde esse dinheiro. É algo que foi uma verdade, e não é mais, tá? Que a pessoa tinha dinheiro e ficou pobre. E isso gera o quê? Gera escassez, gera um sentimento, gera um medo. Nossa, realmente, se eu tiver dinheiro, a minha família pode pensar isso daqui de mim. Então gera o quê? Um medo, gera uma escassez, gera o medo do sucesso, gera várias outras coisas que são consequências de um equívoco que a gente precisa ir lá e dar novas informações. Lembra lá que se passa na roda, vira uma sensação, mas aí você tem que colocar uma nova informação? Depois eu volto no exemplo para vocês. Desceu, passou a roda, enquanto você não dá uma nova informação, vai ficar ali aquele sentimento. Deixa eu ver aqui. Nunca consegui abraçar minha mãe. Ela me fez sofrer muito e sinto falta de poder falar. Ter um colo, sabe? Isso me machuca muito. Tenho 51 anos e até hoje sinto isso. A sua mãe é viva, Valéria? Sim, Nunca é tarde, mas não consigo, parece que é um bloqueio. tá? Vamos lá. Converso, brinco, faço de tudo, mas eu não consigo chegar perto e abraçar com verdade, sabe? Entendi. Provavelmente por conta de algum bloqueio ou de algum trauma realmente. Mas você só vai conseguir quando você decidir, porque quando você decidir, nada te impede. E a primeira coisa é liberar o perdão do fundo do coração, porque antes, Uhum. sem isso, não consegue. Só que isso daqui gera em você muitas outras consequências, muito além disso, que é só de você
falar, de você querer, né? Ó, sinto falta de poder falar. Muitas vezes Aham, pode ser sim por um bloqueio, mas pode ser por algum traço seu que possa estar na dor, tá? Ter um colo. Por quê? Porque é como se você estivesse punindo ela pelo que você não teve lá na sua infância, pelo que você gostaria de ter recebido e não recebeu. Então, é você curar realmente essa sua dor, esse seu medo do abandono, essa sua dor do que você viveu lá, e aí sim você conseguir. Mas aproveita enquanto ela é viva. Não espere ela ir, né? Para você conseguir falar isso, porque daí a dor vai ser muito maior. Se você quiser me chamar depois, eu posso conversar com você, tá? tá, Vamos resolver isso daí. Não vamos apenas querer, né? Vamos fazer, tá. tá bom? Uhum. Me deixa até com um nozinho aqui agora, né? Vamos deixar Deus trabalhar também e a gente fazer o que a gente precisa, né? Porque Uhum. hoje você é adulta, você não é mais aquele bebezinho, sabe? Hoje você pode cuidar de você, assumir as suas emoções, assumir as responsabilidades pelos seus resultados. E isso, inclusive, afeta muitas áreas da sua vida sentimental. É que não é o Sim. foco da nossa aula, mas quando a gente tem problema com a mãe ou com o pai, isso afeta muito algumas áreas específicas da nossa vida. Posso até dar Hum, alguma aula sobre isso, mas não é o foco da nossa aula aqui hoje. tá. Vamos voltar aqui. E aí, lembra que a outra premissa do medo era o quando, né? Então, o medo ele só vai aparecer quando a gente precisa fazer algo novo ou muito importante, principalmente que vai mudar a nossa vida, tá? Então, é estar atento também a quando ele surge e fazer as perguntas certas. Lembra sempre que é pensar o medo e não sentir, né? Ó, na prática, eu acho que foi a Rose que perguntou, né? E agora, o que que eu faço? É fazer um raio-x, tá, Rose? Deixa eu até ver que se foi. É Rose o nome dela? E como resolver antes de passar pela roda. Isso mesmo. Rose de Paula. É você fazendo um raio-x. É um raio-x da mente mesmo. Então, tive a percepção de algo que quis me colocar ali numa dor emocional, ativar em mim algum medo. Então, eu vou fazer o quê? Eu preciso fazer um raio-x automático, tá? O que que é um raio-x automático? É você pensar o medo, tá? Faça essa pergunta para você, ó. A informação registrada na minha mente está certa ou estou diante de algo novo e importante? Porque o medo ele vai surgir quando você estiver diante de algo novo e importante. Lembra que eu falei que o nosso cérebro ele quer evitar dor? Quando ele desconhece algo, quando ele desconhece algo, ele vai querer ativar ali o medo. Ele vai querer ativar alguma dor que já está registrada lá. Então, o medo ele vai surgir o quê? Quando você estiver diante de algo que você nunca esteve antes, ou de algo que é muito importante, de algo que vai mudar a sua vida. Gente, fica com Deus, vou trabalhar. Beijo. Beijo, Vanessa, bom trabalho. Vanessa está no Japão, foi muito bom ter você aqui. Cadê? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Deixa eu ver. Ok, vamos continuar aqui. Deixa eu dar uma acelerada. Então, o medo, gente, como a gente falou no início da aula, ele é um vilão invisível e acreditar nele pode ser a maior paralisia que a gente vai enfrentar na nossa vida. Então, a gente precisa pensar e enfrentar. A gente não pode deixar que o medo domine a nossa mente e os nossos comportamentos, tá? Como eu sei, Ariana, que eu tô tendo comportamento de medo, com aquilo que eu falei lá, os comportamentos dos traços de caráter, né? O medo da rejeição, ele vai fazer com que você se comporte de determinadas formas, que é se isolando, é evitando contato social. Cada um dos traços vai reagir de determinada forma. Quem não participou das aulas anteriores, no nosso Instagram, quem não segue também, @ID do corpo,
a gente tem muita coisa lá nos posts mesmo dos comportamentos. O que cada traço faz na dor, o que cada traço faz quando ele não está sentindo, né, o medo principal dele, cada um deles sente um. Então, quem ainda não participou das aulas anteriores, lá no nosso Instagram tem bastante coisa. E eu vou fazer um relatóriozinho daquilo que a gente já deu aqui na aula e mandar lá para vocês. Acho que semana que vem eu consigo. Essa semana tá meio corrido pra gente. E coloco lá para vocês assistirem as principais aulas. Acho que as duas últimas foram sobre os traços de caráter, para vocês entenderem. Porque toda quinta a gente vai estar falando de um assunto específico ligado aos traços de caráter, só para vocês entenderem e não ficarem perdidos, tá? Então, como que eu vou entender esse vilão aí que é o medo? Fazendo perguntas, tá? Nada mais do que fazendo perguntas. Porque as perguntas, elas trazem clareza pra gente. A gente consegue identificar ele de uma forma mais assertiva, tá? Então, faça perguntas. Eu tô com medo de quê? Com quem eu aprendi isso? Foi alguém que me falou? Foi alguém que me falou que se eu for dirigir, eu posso bater, se eu for dirigir, eu posso matar alguém. Começa a pensar, né? Lá na primeira parte da aula, pedi para vocês escreverem o maior medo de vocês. Então, escreve pelo menos um desses medos e começa a destrinchar isso, ó. Eu tô com medo de quê? Com quem eu aprendi esse medo? Esse medo é meu mesmo? Ou é da minha mãe, ou é do meu pai, ou é de alguma amiga que colocou em mim? Alguém alimenta esse medo? Quem seria essa pessoa que está alimentando esse medo em você? De onde veio esse medo? Quando ele começou? E quem está no centro da sua vida? Por que quem está no centro da sua vida? Geralmente, os nossos maiores medos, eles vão vir de pessoas que são muito importantes para a gente, tá? Então, é sondar se eles são seus ou se eles são de outras pessoas, tá? E aí, lembrando que uma informação nova vai gerar uma reação nova, uma sensação, um sentimento novo, e aí um repertório, um resultado novo. Lembra lá da roda. Se eu filtro, não deixo passar, eu consigo eliminar esse medo, mas se ele passar, ele só vai sair quando eu der outra informação para ele, quando eu der uma informação nova, tá? E aí ele vai gerar um resultado novo também. E aqui eu trouxe uma frase para vocês gravarem, ó. Quem quiser printar, escrever aí, se bem que eu vou mandar isso aqui para vocês lá no grupo depois. O sucesso, ele não vem da ausência do medo, mas sim da forma como você lida com ele. Se você vai deixar ele te dominar ou se você vai dominar ele. E aqui é sucesso em todas as áreas. Seja no caso da Valéria ali, ó, que tá deixando um medo impedir ela de fazer algo que ela quer muito fazer. Seja você tirar uma carteira de habilitação, eu tenho atendido algumas pessoas que têm medo de dirigir, têm medo, não conseguem passar na autoescola. Medo de qualquer outra coisa, tá? Então vai ser um sucesso em todas as áreas. Como que a gente vai superar? Respondendo aquelas perguntas ali que eu falei para vocês. E aqui, a gente tem algumas opções. E aí, depende do que você vai escolher, tá? Acreditar no medo. Qual versão você quer viver na sua vida, né? Acreditar no medo e não fazer nada. Confrontar o medo e dar errado. Ou confrontar o medo e dar certo. Qual a versão que vocês escolhem viver? Porque a gente tem essas três opções aqui. Eu já escolhi muito no passado confrontar o medo e ainda dar errado, porque assim, eu confrontava, mas não sabia o que fazer com ele. E é você confrontar e agir no sentido contrário para que as coisas funcionem, para que as coisas deem certo, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, gente, tá, Renata falando, haha. E aí, outra coisa que é muito importante também é quem vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo alguém que desmente os seus medos ou que alimenta os seus medos? Porque muitas vezes, quando o medo quer bater na minha porta, e aí eu fico pensando se eu deixo ele entrar ou não, eu preciso de alguém ali que vai me ajudar a desmentir esses medos. Porque se eu estou com alguém que vai alimentar esses medos, eu vou ficar paralisada.
Então, comecem a refletir sobre isso também. Se vocês estão ouvindo, lembra que uma das perguntas lá era quem está no centro da sua vida? É você Uhum. mesmo que está no comando ou são outras pessoas? Que essas pessoas elas podem desmentir os seus medos ou alimentá-los, tá? Então, aqui, a dica para vocês, né? A lição da nossa aula é: se você quer saber como vencer esse vilão, você precisa se conectar com pessoas que vão te esticar e confrontar esses medos com você. Né? Eu acabei de falar, ao invés de você estar junto com pessoas que também são medrosas, se você quer realmente vencer esse medo, que às vezes você quer só conscientemente, mas inconscientemente não. Então, você precisa estar com pessoas que vão te ajudar a mudar a informação no seu inconsciente, lá na sua mente, tá? Então, é cercar de pessoas que te estiquem, confrontem esses medos com você, porque o ambiente, as pessoas e as situações, eles vão te ajudar muito a vencer o medo, tá? As pessoas que impactam na sua vida também, faz com que ela possa mudar para melhor ou que ela continue na zona de conforto, que você continue ali paralisado. Vamos dar aqui. E agora eu quero apresentar aqui para vocês, antes de eu abrir para perguntas sobre a nossa aula. Eu falei bastante aqui dos traços de caráter, não tem algumas pessoas que nunca ouviu falar, tá? O nosso trabalho aqui na ID do Corpo, a gente todas as quintas, a gente está realizando essas aulas aqui com vocês de forma gratuita, mas quem acompanha a gente lá no Instagram sabe que a gente trabalha com análise corporal, que é uma ferramenta, tá bom? Onde a gente lê os traços de caráter e a gente mapeia, a gente faz um escaneamento do corpo mesmo, para a gente descobrir quais são os principais traços de caráter, quais são as principais dores e como você pode ali resolver, né, cuidando dos traços, vencendo seus medos, esses sabotadores e mantendo eles no recurso, tá? Então, quem tiver interesse aí, ó, eu vou postar o e-book lá no grupo daqui a pouco, um relatório aqui da nossa aula. Quem tiver interesse é só reagir lá, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês a análise, como a análise funciona. Como que funciona? Eu nunca ouvi falar de análise corporal. A análise, ela é feita em 3 etapas, tá? Nesse mês de março, todo mundo que adquirir ela tá levando de bônus um curso gravado sobre tudo sobre os traços de caráter. O momento de formação, o que acontece durante a gestação, o que acontece durante a amamentação, durante a fase de cada traço, a formação, né? Do oral, do esquizoide, dos 5, os comportamentos de dor, os comportamentos de recursos, conflitos, semelhanças e tudo mais. O aluno leva de bônus isso. E aí o aluno vem para mim e passa pela análise corporal em uma sessão privada, só eu e ele, de 1h30, em que eu vou ler o corpo dele, vou fazer ali a pontuação, montando o relatório dos traços de caráter, mostrando também com clareza a raiz dos maiores medos, dos maiores bloqueios e principalmente os talentos, as habilidades, as coisas que muitas vezes vocês não conseguem enxergar, tá? E aí vocês também recebem um guia completo, tá bom? Dos traços, com todas as informações necessárias para que você tire esses traços da dor. Nesse mês de março, a gente está com promoção, porque é o mês da mulher, então a gente está fazendo uma super promoção também, tá? De R$ 497 o valor da análise por R$ 397, tá? Então, quem quiser mais informações, quem tiver interesse em passar pela análise corporal, pode digitar aqui no chat, eu quero mais informações, que a gente vai entrar em contato com vocês, e eu vou mandar lá no grupo também, vocês podem reagir lá, que o nosso setor de atendimento, de vendas, o setor comercial vai estar entrando em contato com vocês. Lembrando que esse valor, gente, é só agora em março, tá? Hoje eu tive reunião com o time comercial, com o pessoal aqui da empresa, do financeiro, e a partir de 1º de abril, a análise ela vai ter um reajuste, tá bom? Então, quem tiver interesse aí, aproveite. Ó, a Terezinha tá falando, eu super recomendo a análise. Muito bem, a Terezinha fez a análise comigo, foi assim um divisor para ela, com certeza. Tem algumas pessoas que já passaram aqui também. A Rê, a Cleide, a Juliana, tem bastante gente aqui que já fez a análise, a Fabiane.
E é isso, gente. Eu vou abrir aqui agora para vocês. Vou abrir 15 minutos aqui para vocês fazerem perguntas. Ó, Alessandra, eu fiz, muito bom. A Alessandra também tá aqui, foi muito bom. Podem mandar perguntas sobre a nossa aula, sobre dúvidas. Podem abrir o áudio, quem quiser falar. Os áudios podem ser abertos? Não? Pode, né? Se você quiser encerrar a gravação. Ariana, eu realmente não consigo pagar, mas vou continuar te acompanhando aqui ou no